Vamos para o livro de Gênesis nessa manhã. Lá para o começo de Gênesis. Então vocês podem abrir as suas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Nessa manhã eu quero tratar com a igreja sobre a sentença do Senhor contra o diabo, a serpente enganadora que desencaminhou o homem no jardim. Não o animal em si, a serpente, mas o próprio diabo que usava a serpente como instrumento da sua maldade. Então vamos abrir as Escrituras Sagradas em Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Até o verso 15, irmãos. Vamos orar. Curve a cabeça e oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, com alegria. Obrigado pela tua palavra. Já ouvimos a tua santa palavra ao longo dessa manhã e agora ouvimos o texto ao qual ansiamos que o Senhor fale conosco pelo Espírito Santo, nos ensinando as verdades que são apresentadas aqui, nos ensinando o juízo do Senhor, a condenação que virá sobre a desobediência, nos ensinando sobre a tua autoridade e sobre a desgraça que é a condenação sobre os pecadores. Nosso Deus, que tu desperte nossa alma e nosso coração nessa manhã, que o Senhor venha ter misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude para a glória e para o louvor do teu nome. Em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, Gênesis é o livro que traz as principais histórias que vão depois ser desenroladas ao longo das Escrituras Sagradas. E a principal história de Gênesis e das Escrituras Sagradas começa com a criação e o jardim do Éden, ao qual Deus prepara para colocar o homem, que é a coroa de toda a criação. Quando Deus cria Adão e Eva, o Senhor cria a primazia da criação. Todas as coisas que são criadas são então colocadas diante do homem, à disposição do homem. Tudo é bom na criação divina. Quando Deus está criando o mundo, o universo todo, as Escrituras dizem que a cada dia, quando o Senhor Deus criava, Ele examinava a criação e dizia que era muito boa, que a criação era boa, era como Ele de fato planejara.
Mas quando Deus cria o homem, ele diz que esta criação, o homem, é muito boa. Portanto, o homem, ele é criado de uma forma sublime. A Bíblia também diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que representa um aspecto de autoridade que Deus deu ao homem como o seu representante diante de toda a criação. Essas duas palavras que a Bíblia usa em relação ao homem, imagem e semelhança, elas têm uma esfera sinonímica, ou seja, elas em algum sentido significam a mesma coisa, mas em outros sentidos elas têm uma semântica separada, elas significam, portanto, coisas diferentes. Por exemplo, ser a imagem de Deus significa que o homem, ele não é Deus, mas ele foi criado com a sua imagem. Ele tem um relacionamento com Deus. A outra palavra, semelhança, ela traz uma outra ideia. Essa ideia apresenta mais o relacionamento de Deus com a criação, isto é, do homem com a criação. O homem é a imagem de Deus e a semelhança de Deus, significando então que ele se relaciona com Deus, se relaciona pactualmente com Deus e se relaciona com a criação. Diante da criação, o homem, ele é o governante. Essa é a imagem, o significado da imagem semelhança. Assim como Deus é o governador de todas as coisas, ele colocou o homem diante da sua criação, a sua imagem, para que o homem governe a criação, como se fosse o próprio Deus governando-a. Ele é, nesse caso, uma espécie de vice-rei. Deus é o grande rei e coloca então o homem como um vice-rei, como um representante fiel do próprio Deus. Quando Deus cria o homem com todas essas características, ele então prepara um jardim de belezas, o jardim do Éden, e coloca o homem nesse jardim do Éden. Tudo é muito bom na criação. O homem é esplendidamente bom, é uma criação ótima. E o jardim que Deus cria também é muito bom. É um jardim maravilhoso, com todas as árvores frutíferas, todas as coisas que o homem necessitasse, o jardim cobriria, o jardim lhe daria. E o homem é colocado então neste jardim maravilhoso. Só que no jardim está também a serpente. Como a serpente pode ter entrado no jardim, irmãos? A serpente, no caso, o diabo que entra na serpente, o diabo entra antes no jardim do Éden. Ele está no jardim do Éden. Mas como ele pode estar no jardim do Éden, se ele é o inimigo de Deus, e se ele já era o diabo, e se o pecado já existia na criação, ainda não estava no reino dos homens, mas ele já estava na criação. Nós não podemos esquecer que o diabo já havia desencaminhado uma terça parte dos anjos, diz o texto no Novo Testamento. E ele então, levantando uma rebelião celestial, ele é expulso por Deus com todos os anjos caídos. E esse diabo está então nos capítulos iniciais da Escritura Sagrada em Gênesis, no jardim de Deus. Como ele pode ter entrado ali? Como ele conseguiu burlar o próprio Deus, enganar o próprio Deus e entrar no jardim e se esconder no jardim e depois desencaminhar o homem que Deus criou à sua imagem e semelhança? Perfeito, o homem sem pecado. Como isso foi possível, irmãos? Tem um detalhe no livro de Gênesis que nós não podemos deixar que ele passe despercebido. Esse detalhe diz respeito ao acordo pactual que o Senhor fez com Adão e com
a criação humana de um modo geral. Adão, na verdade, é o representante dos homens. O pacto que Deus fez na criação é um pacto com a humanidade, ao qual Adão a representa. Adão é o cabeça da humanidade. Ele é o primeiro homem criado. Toda a sua descendência, toda a raça humana vem de Adão. Por isso Adão a representa. E Deus entra neste pacto com o homem, representado por Adão. Esse pacto é chamado na teologia de pacto de obras. Ele tem outros nomes também. Alguns chamam pacto da criação, mas ele é mais comumente chamado hoje de pacto de obras, ou pacto da obediência. Nesse pacto, Deus havia dito a Adão, havia apresentado diante de Adão as cláusulas. O acordo, o contrato, ele trazia, por um lado, bênção e, por outro lado, trazia maldição. Se Adão obedecesse ao que Deus estava lhe ordenando, obedecesse perfeitamente, ele seria abençoado. Não apenas ele, mas toda a humanidade que ele estava ali representando naquele pacto da criação. Mas se ele desobedecesse ao pacto de Deus, ou a ordem que Deus havia dado, ele seria amaldiçoado, e toda a descendência humana, toda a raça humana seria também amaldiçoada. O pecado entraria no mundo, a maldição alcançaria todos os homens, e foi o que de fato aconteceu. Mas veja, antes de tudo isso, o diabo está no jardim do Éden. Ele está lá. E aí então, precisamos pensar na pergunta que eu iniciei antes. Como o diabo entrou no jardim do Éden? Deus não pode ser enganado. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. Então ele viu o diabo no jardim o tempo todo. Ele não só viu o diabo no jardim, como permite que ele esteja no jardim. Satanás, nessa ocasião, ele não engana a Deus. Jamais poderá acontecer que alguma criatura possa enganar aquele que é o Todo-Poderoso, onisciente, sábio. Ninguém pode enganá-lo. Portanto, a entrada do diabo no mundo, no jardim do Éden, é uma permissão divina. É uma permissão para que ele tente o homem, para que ele faça o seu trabalho. Adão, ele é colocado por Deus sobre uma prova, sobre um teste. Lembrem que aqui mesmo nas Escrituras Sagradas, o Senhor diz ao homem a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele não pode comer do fruto. Ele poderia comer livremente de todas as árvores que estavam no jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não poderia comer. Se ele comesse, ele morreria. A Bíblia diz: certamente morrerás. É a sentença que Deus antecipa para o homem, caso ele desobedeça esta cláusula pactual. A cláusula pétrea do pacto de obras. Ele não pode comer dessa árvore, ele não pode tocar nessa árvore. Ele poderá comer de tudo que há no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o papel do diabo é desencaminhar o homem, é levar a tentação ao homem. Esse episódio ele está relacionado, para que vocês entendam toda esse pano de fundo e essa teologia bíblica. Esse episódio ele está relacionado com o episódio mais adiante no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus Cristo é levado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá no deserto está Satanás. Ele vai até o encontro de Cristo para tentá-lo. E a Bíblia diz claramente que o Espírito Santo leva Jesus para que ele seja tentado pelo diabo.
Cristo, à semelhança de Adão, no deserto, é levado para um teste. Veja, naquele momento, o ministério de Jesus ainda não começou. Ele ainda vai começar. Depois do deserto é que nós vamos encontrar toda a história do Evangelho e a ação de Jesus Cristo sobre os homens. Ele precisa primeiro ser aprovado. Ele precisa passar no teste. O mesmo teste que foi colocado sobre Adão num jardim, no paraíso de Deus. A diferença é que o lugar em que Jesus estava era o contrário de um jardim. Não havia árvores para ele comer, ele estava em jejum e Adão podia comer livremente. Ele estava num ambiente próspero, enquanto que Jesus estava num ambiente árido, seco, sem vida. Mas o tentador estava ali também. Então, o diabo está no jardim para tentar o homem. E isso tudo está dentro do plano de Deus. A árvore sempre esteve ali. O Senhor havia dado a ordem pactual a Adão para que ele não comesse, e ele nunca havia comido da árvore até o encontro com o diabo. Ela sempre esteve ali, mas o diabo, o tentador, vem para tentá-lo, vem para direcioná-lo ao pecado, à desobediência a Deus, para desencaminhá-lo da sua condição de criação sem pecado. O diabo vem tentar arruinar aquilo que Deus havia feito. Essa é a sua função, irmãos. A Bíblia diz, num contexto específico, mas obviamente podemos aplicar isso de um modo geral, que o diabo ele vem tão somente para matar, roubar e destruir. E é exatamente isso que nós encontramos no Jardim do Éden. Essa tentativa do diabo de desencaminhar o homem, de destruí-lo. Essa tentativa do diabo de matá-lo. Veja, Deus disse, se comeres, certamente morrerás. O diabo vem para tentar matar o homem, desencaminhar completamente a criação de Deus, para levá-lo a quebrar o pacto que Deus fez com Adão e com a humanidade. O diabo vem para desencaminhá-lo, para tirá-lo da direção. E eu quero começar chamando a atenção da igreja, depois de todo esse contexto, para lembrá-los, irmãos, que esse é um dos papéis que o diabo executa na terra: desencaminhar, tentar, afastar o homem de Deus, destruir relacionamentos. É isso que o diabo faz. Ele vem ao jardim do Éden, ao encontro do homem, de Adão e Eva, para afastá-los de Deus, para pôr um fim ao seu relacionamento com o Criador, para levá-los à desobediência, ao pecado. A função do diabo é exatamente essa até hoje, irmãos. O trabalho de Satanás até hoje é desencaminhar a raça humana, é levar-nos ao pecado, é nos afastar de Deus, da sua palavra, é nos levar à desobediência, a todo o caminho que fica longe do Senhor. A alegria de Deus é a nossa obediência, mas a alegria do diabo é ver o homem caído, desobediente, em pecado e morto. É o seu objetivo, é o que ele deseja. Lembre, o profeta claramente diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o diabo tem prazer na morte do homem. O seu papel é desencaminhar. Ele tenta desencaminhar você. Ele trabalha para afastar você dos caminhos do Senhor, noite e dia. Ele não descansa. Com as suas astúcias, com as suas artimanhas, ele opera sem trégua contra você, para desencaminhá-lo, seja levando você a dar ouvidos àquilo que Deus abomina, aquilo que Deus detesta, seja levando você a rejeitar a palavra,
com as suas mentiras, com as suas propostas, seja enviando mensageiros até você, ele tenta desencaminhar você o tempo todo. Ele traz sempre algo para prejudicá-lo, para afastá-lo, para persuadi-lo a abandonar Deus, a verdade. Essa é a sua função, irmãos. Ele está no Éden, no jardim de Deus, para fazer isso. Para apresentar-se diante do homem, para desencaminhá-lo da presença do Senhor. Agora veja o texto que nós lemos, irmãos. Depois do pecado, depois que o diabo, com a sua astúcia, como encontramos aqui no capítulo 3, nos versos anteriores, quando ele desencaminha primeiramente Eva, fazendo-a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, através da mentira, e assim Eva dá do fruto ao seu marido Adão, e ele também come, e também é desencaminhado. Depois que tudo isso acontece, depois que o pecado invade o homem, a raça humana, em Adão e Eva, Deus vem ao jardim. O texto diz que o Senhor está andando pelo jardim à busca de Adão, e Adão escuta a voz do Senhor, e ele começa então um diálogo com Deus. Você vai observar que o Senhor vai falar com Adão e depois vai falar com Eva. O Senhor questiona apenas. O Senhor não traz um julgamento a priori. O Senhor pergunta por Adão. O Senhor pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Por acaso comeste do fruto da árvore que eu proibi, que eu te disse que não comesse? Adão então diz: Eva, a mulher que me deste, me deu do fruto e eu comi. Deus então procura Eva e começa então esse diálogo com Eva. E Eva diz: a serpente me enganou e eu comi. E então Deus vai até a serpente. Há uma diferença de relacionamento aqui importante. O Senhor não chega trazendo juízo sobre Adão e nem sobre Eva. Ele não chega trazendo condenação sobre Adão e Eva. Ele chega dialogando, ele chega questionando, ele abre um diálogo para examinar Adão e Eva. Ele escuta as suas defesas. Adão diz: a mulher me deu. Eva diz: o diabo me enganou, a serpente me enganou. Mas ele não traz juízo imediatamente. Ele escuta os pecadores. Mas quando ele vai à serpente, ele traz juízo sobre a serpente. Aqui nós não temos o mesmo relacionamento de Deus com a sua criatura. Apesar de que a serpente, o diabo, também é uma criação divina. O diabo é um anjo caído. Deus o criou os anjos. E é um anjo que se rebelou. É um anjo que caiu do seu estado original e tornou-se então o inimigo de Deus. Mas aqui não há relacionamento entre Criador e criatura no mesmo nível que nós encontramos com Adão e Eva. Em Adão e Eva nós vemos um pouco da misericórdia de Deus em ouvir os pecadores. Mas com a serpente, irmãos, é o juízo de Deus que surge. Veja, então o Senhor disse à serpente. Essa passagem no verso 14 vem imediatamente depois das palavras de Eva. Eva disse: a serpente me enganou e eu comi. Ela não estava mentindo quando disse isso. A serpente enganou-a de fato. A serpente disse: é certo que não morrerás. E Deus havia dito: certamente morrerás. A serpente havia dito: Deus não quer que você coma, porque Deus sabe que os seus olhos serão abertos no dia em que vocês comerem desta árvore, e vocês serão como o próprio Deus, conhecedores do bem e do mal. Portanto, a serpente enganou Eva.
Ela iludiu Eva. Isso não é um argumento para livrar Eva, para dizer que Eva não teve culpa, porque Deus havia dito a Eva o que fazer. Mas é verdade que a serpente veio a ela e a enganou. Esse é um ponto. E esse é um outro ponto que eu quero destacar com os irmãos antes de apresentar a condenação do diabo. Ele desencaminha você, como eu disse, por meio de mentiras. A mentira é a maior artimanha do diabo. Enganar, persuadir, iludir é o que o diabo sabe fazer de melhor, irmãos. Ele é mestre na mentira. Ele tem doutorado no engano, em ludibriar as pessoas, em desencaminhá-la por meio de falsas promessas. Ele mesmo, muitas vezes, vai surgir com uma aparência falsa. Não apenas as suas palavras são falsas, mas até mesmo a maneira como ele se mostra diante dos homens é falsa. Na Idade Média, Satanás foi pintado com uma figura muito feia, uma figura horripilante, justamente para que as pessoas olhassem aquela figura e temessem. Mas o diabo é um anjo, ele é um anjo e os anjos têm beleza. Veja, tudo que Deus criou foi muito bom. Ainda que a criação dos anjos não seja narrada em Gênesis, os anjos são criação divina e são uma criação também boa. O diabo não se apresenta de uma forma horripilante, ainda que ele seja de fato assim, um ser horripilante, não na sua aparência, mas que procura destruir, desencaminhar o homem. A Bíblia diz que o diabo se transforma ou se reveste como um anjo de luz para enganar, se possível fosse, até mesmo os eleitos de Deus. É pela mentira, é pelo engano, é pela aparência do engano equivocado que ele se apresenta, irmãos. Nós devemos sempre meditar muito bem nas decisões que vamos tomar. A nossa meditação deve estar sempre baseada na revelação da palavra de Deus. Qualquer decisão, qualquer atitude, tudo que você for fazer, você precisa colocar isso no crivo da palavra, porque o diabo pode enganar você. Ele pode estar te iludindo a pensar em fazer algo, tomar uma certa decisão, te enganando, te mostrando coisas boas e tirando todos os perigos reais daquilo, para que você não veja. Ele vai te mostrar um caminho de flores, um caminho adorável, e vai esconder todas as outras coisas para enganar você. Portanto, antes de tomar uma decisão, simplesmente pelo que os seus olhos veem, pelo que o seu coração sente, por aquilo que você olha no futuro e imagina que será, olhe para as Escrituras antes de qualquer coisa, para que você não seja enganado pelo diabo, por Satanás. Ele é o mestre do engano, irmãos, é o mestre de toda mentira. Toda mentira surge dele. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E essa mentira, a primeira mentira, surge no Éden, quando ele engana o homem. Então vem a condenação. Depois das palavras de Eva, a serpente mentiu para mim, a serpente me enganou. Vem as palavras do Senhor à serpente. Aqui não há diálogo. Deus não vai ouvir a versão da serpente. O Senhor já chega à serpente trazendo juízo, condenação. Então, verso 14, o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos.
Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. A sentença contra o diabo tem algumas considerações importantes, irmãos. A primeira é a maldição que Deus traz. A palavra começa com maldita és. E essa, de fato, é a palavra correta, pois Deus está trazendo a maldição sobre o diabo. Uma coisa interessante, esta maldição que Deus está trazendo não é uma maldição do pacto. Deus não entrou em pacto com o diabo, mas com o homem. E o homem representava toda a sua descendência, ou seja, a raça humana. Esta maldição é a parte. O Senhor traz uma punição sobre a serpente, a parte da maldição que Ele trará sobre o homem ainda. Ele traz uma punição à serpente, amaldiçoando-a. Aqui também nós precisamos fazer uma separação entre a serpente, o animal, e o diabo, o anjo caído de Deus. O diabo, ele tem os seus poderes angelicais. E neste episódio, Satanás, ele possui um animal. Ele entra no animal, ele possui a serpente. Nós vemos nas Escrituras Sagradas que essa é uma das maneiras do diabo desencaminhar os homens e amargurar a vida humana. Ele se apossa de animais, ele se apossa de pessoas. Encontramos nas Escrituras inúmeros relatos de possessão demoníaca, de homens que foram possuídos por Satanás, o qual o próprio espírito maligno estava sobre os homens, sobre aqueles homens. Isso não é algo novo, irmãos. Isso começa no Éden, começa com a serpente. O diabo, ele possui aquele animal. E aquele animal, então, passa a ser um instrumento do diabo para desencaminhar. Note que Satanás não tem simplesmente o poder de ludibriar as pessoas. Essa é a sua principal arma: enganar, mentir. Mas ele tem outros poderes. Ele tem poderes maiores do que os poderes que nós homens temos. Ele é um inimigo pior, mais difícil de ser derrotado do que qualquer outro, irmãos. Nós podemos lutar com feras, com outras coisas que foram criadas. Podemos ter embates, mas com o diabo a coisa é diferente. Ele é o príncipe da potestade do ar, diz o Senhor. Ele atua no mundo. Ele não é limitado pelo espaço. A sua limitação não é como a nossa limitação. E aqui nós encontramos um dos poderes do diabo que nós não temos, que é possuir um corpo, uma criatura, dominá-la e fazer dessa criatura um instrumento, um escravo seu para o mal. E aqui ele então toma um animal que Deus havia criado, a serpente, e a possui, e entra na serpente. A primeira condenação, no verso 14, vem sobre a serpente. É exatamente a serpente que está na percepção de Eva. O verso 13, Eva disse: a serpente me enganou. Ela não via o diabo, ela não via Satanás, ela via a cobra, a serpente, o animal criado, que estava no jardim com todos os outros animais que Deus havia criado, que era parte da criação divina. Então Eva diz: a serpente que tu criaste me enganou, me iludiu. Portanto, a primeira condenação vem sobre a serpente, por ter sido ela o instrumento do diabo.
o instrumento de Satanás na queda da humanidade. Deus diz à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. De todos os animais que o Senhor Deus havia criado, meus irmãos, a serpente recebe uma maldição. Se vocês observarem, irmãos, vocês vão ver que a serpente sempre está sozinha no reino animal. Ela mata tudo, todos que se aproximam, todos os outros animais. Ela pica, ela devora, ela sufoca, ela sempre está só. Ela não pode ser domesticada. No reino animal, onde ela está junto com os outros animais, nenhum dos animais está perto dela. Maldita és, serpente, entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos. O Senhor traz uma maldição sobre aquele animal, sobre a serpente. Essa maldição não significa simplesmente que a serpente estaria isolada. Ela é ampliada nas palavras do próprio Deus. Ainda que a serpente tivesse a sua própria beleza, fosse um animal bonito, alguns teólogos dizem que a serpente era um animal, provavelmente fosse um animal colorido, de muitas cores, atraente. Ainda assim, essa maldição acaba por afastá-la de todos os outros animais. Todos temem a serpente, todos se isolam da serpente, todos se distanciam dela. Nenhum homem que encontra uma serpente, irmãos, deixará de temê-la, de afastar-se, de saltar para longe dela, porque a serpente foi amaldiçoada. Calvino, no seu comentário de Gênesis, diz que quando um homem vê uma serpente, uma das primeiras coisas que vem à sua mente é o diabo, porque a serpente lembra o castigo que foi lançado por Deus por causa do diabo que a possuiu. O homem lembra do episódio da queda, o homem lembra que a serpente desencaminha-o para a perdição e para o pecado. Por isso, ao ver uma cobra, ele lembra de Gênesis 3, da maldição, do pecado entrando no mundo, de Deus trazendo juízo, do homem ter sido desencaminhado, terrivelmente desencaminhado. Então Deus traz esta maldição. Deus diz à serpente: maldita és. De todos os animais, maldita és, serpente. A maldição é ampliada quando Deus diz: rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Aquele animal, além de ter sido marcado com a maldição divina, assim como Caim foi marcado diante dos homens, com uma marca que nós não sabemos qual, mas a Bíblia diz que ele foi marcado. Assim a serpente foi marcada como maldita entre todo o reino animal, entre todos os animais domésticos e selváticos. E a maldição então diz: rastejarás todos os dias da tua vida. A ideia de rastejar, ela também tem levado muitas pessoas à reflexão. E alguns teólogos têm sugerido que, a princípio, Deus não criou a serpente rastejando, mas que ela era um animal que se punha de pé. Ou ela tinha patas, ou alguma coisa desse tipo. Mas, por desencaminhar o homem, ela recebe no Éden a maldição de rastejar todos os dias. Ela passará então a andar sobre a terra, rastejando e comendo pó todos os dias. Essa maldição, ela traz dentro dela a ideia da humilhação. Deus humilha aquele animal, fazendo com que ele viva rastejando. A ideia de rastejar, irmãos, não é simplesmente
não devemos simplesmente olhar para os animais que rastejam como as cobras, que não têm patas, que vivem assim rastejando, como sendo um modus operandi daquele ser. Há uma maldição de humilhação por trás disso. Os homens foram feitos para caminhar. Os homens que rastejam, eles estão em dificuldade. Eles estão em apuros, alguma coisa aconteceu a eles que os faz agora rastejar, ou estão machucados, lesionados, ou alguma outra coisa os impede de caminhar, de modo que eles rastejam. Isso é, obviamente, uma situação humilhante. E a condenação vem sobre a serpente de modo humilhante. Ela recebe a maldição diante de todos os animais, e recebe ainda a maldição de rastejar enquanto existir. Todos os dias, todas as serpentes rastejarão sobre a terra. Todas elas comerão pó, lamberão pó, todos os dias. Outra expressão de humilhação. Ela come terra, porque a sua boca está sempre no chão, na terra. Essas expressões, mais uma vez, não devem ser encaradas por nós ou entendidas por nós simplesmente como uma maneira natural da existência da serpente, mas como a humilhação que Deus impôs ao animal que levou o homem à sua ruína, à sua queda. Mas a serpente foi um instrumento do diabo. A serpente em si foi usada por Satanás. O próprio diabo é o grande adversário e o mentor e o propagador da mentira pela boca da serpente. Veja que a partir do verso 15, a condenação já é não mais a serpente propriamente dita, mas ao diabo mesmo. O verso 15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A primeira colocação, irmãos, é que há, desde então, uma inimizade que vem da parte de Deus entre o homem e o diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E o seu descendente. Todos os homens, toda a raça humana, ela é inimiga de Satanás. Satanás tenta desencaminhar os homens, todos os homens. Há uma inimizade que foi apontada pelo Criador ainda no Éden, entre a mulher e a descendência, entre a mulher e entre a sua descendência e o diabo. Irmãos, a descendência de Satanás certamente deve ser vista como os homens caídos, aqueles que dão ouvidos à voz do diabo, aqueles que foram recrutados por Satanás e que podem legalmente chamá-lo de pai. Neste sentido, é correto dizer que o diabo é o pai de todos aqueles que vivem no pecado e estão em rebeldia contra Deus. Jesus Cristo diz aos judeus que eles são filhos do diabo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos do diabo. Os judeus queriam matar Jesus. Jesus diz: vós, judeus, quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio. E eles agora queriam matar Jesus, ou seja, queriam fazer o desejo do diabo, cumprir os desejos do diabo. Há uma inimizade entre aqueles que são restaurados pelo próprio Deus, que foram alcançados pela graça, pela misericórdia,
e aqueles que estão caminhando lado a lado com Satanás. São dois povos nas Escrituras, irmãos. A semente da mulher, seus descendentes. Esta é a geração eleita de Deus, deve ser representada por uma geração espiritual, por aqueles que foram alcançados salvificamente. E a semente da serpente, que são os reprovados, aqueles que sempre estarão em obediência ao diabo, como Judas, que a Escritura diz claramente que era do maligno, e tantos outros homens, os chamados vasos da destruição, preparados para este fim, como diz o apóstolo Paulo. Todos esses estão classificados dentro da semente da serpente. A descendência da serpente está em guerra com a descendência da mulher, com a descendência eleita, espiritualmente eleita por Deus. Haverá sempre guerra entre Deus e o diabo, entre a igreja e o povo ímpio e rebelde contra o evangelho. Nunca deixará de haver guerra, conflito, nunca haverá paz entre a igreja e o mundo. Nunca haverá paz, irmãos. Não há como conciliar a igreja e o mundo. São dois povos distintos. Um é o povo da serpente, do diabo. O outro é o povo de Deus, o povo perdoado, abençoado, agraciado. Esses dois povos estarão sempre em guerra. Nunca haverá paz entre eles. Mas no fim, a condenação final de Satanás é apresentada nestes versículos finais. Veja o que Deus diz sobre o descendente da mulher: este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. As palavras aqui estão no singular. Este e tu. Este é Cristo, o descendente da mulher. O evangelho é anunciado aqui em Gênesis, meus amados irmãos, em Gênesis 15. Não é à toa que essa passagem, Gênesis 3, verso 15, ela é conhecida como proto-evangelho. A primeira anunciação do evangelho da graça de Deus. Quando o Senhor Deus, ao amaldiçoar a serpente, promete que ela será esmagada, sua cabeça será esmagada por Cristo, o descendente da mulher. E ele é chamado de descendente da mulher, porque de fato ele virá da descendência eleita e santa. É desse povo que virá o Cristo, Cristo, filho de Davi, diz a Escritura. É da descendência da mulher. E Cristo esmagará, porá fim ao reinado satânico, ao poder satânico, às ofensas satânicas, ao diabo. O diabo, diz o texto, ferirá o calcanhar. Essa é uma referência à cruz do Calvário e à morte de Jesus Cristo. Mas este que ferirá a cabeça. Nós estamos aqui falando de dois golpes. Um golpe na perna, no calcanhar, que não é um golpe mortal, e um outro que será proferido pelo Senhor Jesus Cristo na cabeça, mortal. Ele esmagará a cabeça da serpente com os seus pés. A condenação, portanto, irmãos, que nós temos aqui, é uma condenação última e final que virá sobre o diabo. Nós temos a condenação da serpente e temos a condenação de Satanás. Nós temos a vitória de Cristo e do seu povo e temos a derrota completa do diabo. Pense bem, amada igreja. Se você é de Cristo, se a sua fé é de fato aquela que vem do alto, e você ama o Senhor Jesus,
e confia nele e está ligado a ele, você é da descendência de Cristo e da descendência da mulher. Ainda que você tenha os seus pecados por causa da maldição pactual lançada sobre Adão e a sua descendência, ainda que você peque, ainda que o seu coração seja perverso, ainda assim o Senhor Deus restaurou você, como foi até Adão e Eva, e os restaurou no episódio do sacrifício que vem logo mais adiante, onde ele mata um animal e com a pele do animal ele faz roupas para os homens. Por trás desse episódio, nós precisamos enxergar a primeira apresentação sacrificial do Antigo Testamento e a primeira vez que, de modo tipológico, Jesus é apresentado como sendo a expiação pelos pecados do seu povo. Aquele animal que foi morto para que a sua pele servisse de vestimentas para Adão e Eva, já apontava para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, já apontava para a serpente picando o seu calcanhar, ferindo o seu calcanhar. Mas a sua ferida ou a sua morte na cruz foi o remédio contra o pecado. Foi a vitória de Jesus Cristo contra o pecado. Portanto, se estamos em Cristo Jesus, estamos nele verdadeiramente, irmãos, os nossos pecados já foram cravados no Calvário, naquela cruz do Calvário, 2000 anos atrás. E não há mais condenação para ninguém que está em Cristo Jesus. Por outro lado, a serpente e a sua descendência, cujo sangue da aliança da graça não está sobre eles, a aliança que foi prometida aqui em Gênesis, deste povo, a descendência da mulher e de Cristo, o sangue remidor do Senhor Jesus, que não está sobre a descendência da serpente, muito menos sobre a própria serpente ou o diabo. Estes serão eternamente condenados. O juízo que é lançado sobre Satanás, meus irmãos, é o juízo que cairá sobre todos os desobedientes, sobre todos os homens e mulheres que caminham longe do evangelho da graça de Deus, sobre todos os homens e mulheres que persistem em se rebelar contra o Todo-Poderoso. No último dia, Deus trará juízo, um juízo definitivo, um juízo imparcial, um juízo final sobre o homem, sobre o diabo, sobre os anjos caídos. Todos serão lançados no grande lago de fogo e enxofre. Todos serão punidos eternamente. Só então haverá um novo céu e uma nova terra, não um Éden como antes, mas algo superior ao Éden. Um comentarista diz: antes eles estavam numa floresta, num jardim, mas depois, no último dia, eles estarão numa bela cidade, uma cidade cujas ruas são de diamante, de pedras preciosas, de ouro e de toda beleza, uma cidade cheia de delícias, com os rios que passam e vão até o trono do grande Deus. É muito maior do que um jardim, muito mais delicioso do que um próprio jardim. E nesta cidade haverá tudo que agrada verdadeiramente a justiça e o coração do homem novo. Amados irmãos, haverá um juízo final. Este juízo lançado sobre o diabo é um juízo temporal, mas haverá um juízo final. Satanás será definitivamente condenado. Esse dia ainda não chegou. Os homens rebeldes,
que se levantam contra Jesus Cristo e contra o Evangelho serão condenados eternamente um dia, caso não se arrependam dos seus pecados, caso não busquem Cristo, o Senhor, com todo o seu coração e a sua alma. Haverá uma condenação que será ainda pior do que aquela que a serpente recebe. A serpente, enquanto animal, é privada da companhia dos outros animais que agora a temem. Esta condenação que virá definitiva a todos os homens, ao diabo, a todos os anjos caídos, será muito pior, porque todos estarão juntos em condenação. Todos sofrerão o castigo juntos. Será um castigo eterno, irmãos. Não será um castigo temporário. Não será uma condenação por algum momento. A morte, ela é passageira. O homem, quando morre fisicamente, ele passará um estado passageiro e não eterno. Haverá um dia em que Cristo voltará e com ele todos os mortos voltarão, suas almas voltarão com Cristo. Os ímpios terão seus corpos igualmente ressuscitados, seus espíritos voltarão aos seus corpos, o espírito dos santos voltarão aos seus corpos. A morte física não é eterna, é passageira. Os sepulcros se abrirão no último dia. Depois é que virá a morte eterna, irmãos. Quando Deus trouxer todo o seu juízo sobre o pecado. O que nós temos hoje são juízos parciais. São juízos que apenas apontam para um juízo maior e definitivo que virá. Assim como toda a demonstração de graça que nós recebemos nesse mundo, simplesmente apontam para aquela graça maior e eterna, que será derramada sobre todo o povo de Deus, que trará gozo sem fim. Hoje, ainda que estejamos em bênçãos e possamos gozar de muitas bênçãos de Deus, ainda há em nossas vidas sofrimento e choro, tristeza, mas o gozo eterno que Deus trará à igreja é um gozo que não deixará espaço para sofrimento. Sofrimento não existirá. Sofrimento será eliminado com a condenação do pecado. Haverá um juízo, amada igreja. Estejam certos de que Deus ainda não derramou a sua ira de forma plena sobre o mundo. Esteja certo que Satanás ainda atua como atuava no princípio, mentindo, enganando, e ele será condenado quando o juízo de Deus for derramado sobre ele. Precisamos viver com essa perspectiva acertada, de que o diabo está atuando e procura nos enganar, que ele foi condenado pelo Altíssimo, que há uma guerra entre a sua semente e a semente da mulher, e que o descendente da mulher, Jesus Cristo, é quem esmagará o nosso inimigo para sempre, e o fez no Calvário. E esteja certo que no último dia o juízo será derramado sobre o diabo e sobre todos os seus anjos e sobre todos os rebeldes. Estejam bem certos disso, irmãos. O juízo de Deus ainda não chegou no mundo. Assim como sua bênção e suas promessas também ainda não chegaram nesse mundo. Estejam certos de que todas estas coisas ainda acontecerão, em que toda a verdade da Escritura ainda se manifestará diante dos nossos olhos. Estejam bem certos disso, irmãos. Jesus diz que nenhuma palavra da Escritura deixará de se cumprir. Nenhuma de suas palavras cairá por terra. Tudo se cumprirá. Quer queiramos ou não, quer os homens desejem ou não, o Senhor virá e cumprirá sua palavra e trará juízo. Esse mundo caído
parece ser o mundo perfeito para muitos homens, parece ser o mundo ideal dos homens, o mundo que eles sempre almejaram, esse mundo de pecado, mas ele está condenado à destruição, assim como os pecadores também, assim como a cidade de Sodoma e todos os seus habitantes. Esse mundo, este século, está condenado à destruição. Está condenado a perecer, como o mundo antigo pereceu sob as águas do dilúvio. Haverá o juízo eterno de Deus sobre os homens, sobre os anjos, sobre o diabo, sobre o mundo. Que o Senhor nos ajude, igreja. Que essas coisas se tornem claras diante de nós. E que o próprio Senhor possa infundir em nossos corações o temor genuíno a Ele, ao juízo. Que o Senhor mesmo, irmãos, dirija nossa alma em direção a si próprio, a Ele mesmo, a sua graça maravilhosa. Que Deus nos ajude, igreja. Amém.